Fundação Educar Brasil de Radiodifusão, o Ministério Bem Casados e a UAXI Comunicações oferecem Seis Talhas. Seis Talhas. As manhãs de domingo não são mais as mesmas. A partir de agora, a Escola Bíblica Dominical está bem pertinho de você. Acorde. Desperte para a vida. O Seis Talhas já está no ar. Aumente o som do seu rádio, pois o pastor Adson Meira quer ministrar bênçãos para toda a sua família. Programa Seis Talhas. Programa Seis Talhas. O campeão de audiência nas manhãs de domingo. Seis Talhas. Olá, Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, norte de Minas Gerais, bom dia! Começa agora mais uma edição do Seis Talhas, um programa que tem como finalidade o ensino sistemático das Escrituras Sagradas. Os nossos temas são todos extraídos das lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o nosso tema para ser ministrado hoje, Abraão, a esperança do pai da fé. Abraão, a esperança do pai da fé. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Que a paz de Cristo esteja com todo o povo de Deus. Bom dia, Manuel Vitorino Poções e Iguaí. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Acorde sua família mais cedo e participe de uma escola bíblica abençoadora. Seis Talhas. Seis Talhas. Agora são 8 horas, 8 minutos da Brasil FM. Hoje, horário de verão, mas a Bahia não está no horário de verão, tá? Então, os outros estados aí já são 9 horas, 8 minutos, mas na Bahia, 8 horas, 8 minutos. Olha, uma das principais características dos nossos dias é a apologia do conflito de gerações. É o conflito, a desobediência a pais, mães, mas devemos sempre aí observar que isso não provém do Senhor, isso não provém de Deus. E conforme o apóstolo Paulo, quando ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que este é um traço dos homens deste mundo, um traço dos homens deste século. E a Bíblia pouco nos fala sobre a vida de Abrão, antes de ser chamado de Abraão. A Bíblia pouco nos fala sobre a vida de Abrão antes de sua chamada. Apenas nos diz que era filho de Tera, ou Terá, como queira, e que acompanhava a seu pai de forma obediente. Abrão acompanhava seu pai de forma obediente, tanto que deixou a cidade de Ur dos Caldeus, o centro da civilização mundial da época, para acompanhar seu pai Arã, numa demonstração de fidelidade e de obediência. Obedecer aos pais é um sinal de temor a Deus. Obedecer aos pais é um sinal de temor ao Senhor. E deve ser uma característica sempre presente na vida dos sinceros adoradores do Senhor. E parafraseando o apóstolo João, como podemos crer em alguém que diz obedecer a Deus a quem não vê, se não se quer obedecer aos seus pais que vê.
Diz que ama ao Senhor, a quem não vê, mas desobedece aos pais que está o tempo todo vendo. É isso? Pois bem, Abraão nasceu cerca de 2.333 anos antes de Cristo. 2.333 anos antes de Cristo. De família abastada ali da Caldeia, enriquecida pela arte de fabricar imagens dos ídolos referenciados ali pelos babilônicos. E os moradores de Babilônia, em artes e política da época, eles influíam em outros povos, tornando o fabrico de esculturas um negócio rentável, um negócio lucrativo. E Tera, o pai de Abrão, era hábil fabricante de ídolos. Também era fazendeiro rico, gozava do conforto da água encanada. Na época, isso era uma riqueza, uma estrutura do saneamento básico, privilégio para poucos, e possuidor de muito ouro, possuidor de muita prata, gado, servos, e tornou-se um homem riquíssimo. E também, consequentemente, seus filhos. Entre eles, Abrão. E desacreditavam nos ídolos fabricados e passaram a sofrer terrível perseguição por parte de Nimrod. Nimrod, que era o rei de Babilônia, que forçava reverências e sacrifício aos seus deuses. Mesmo fabricando aqueles ídolos, eles estavam ali desacreditando naqueles ídolos. Com certeza Abrão foi idólatra. Abrão foi um idólatra no início de sua vida. Vivia em Ur dos Caldeus, onde campeavam a idolatria e o politeísmo, aonde entre tantos deuses existia a deusa Lua, e a sociedade humana logo havia se corrompido, mesmo depois do dilúvio, tendo chegado ao cúmulo de desafiar a Deus, o que fez com que o Senhor, por sua misericórdia, tivesse espalhado os homens pela terra, gerando aí as diversas nações que até hoje existem, né? Nós podemos ver isso logo no capítulo de número 11 do livro de Gênesis. Os povos estavam em plena organização, né? Podemos dizer assim, que os povos estavam em plena organização e surgiam os primeiros conflitos pelo controle e pelo poder no mundo. E nesta luta surgem os cultos a ídolos adotados como deuses e protetores a cada família, protetor de cada tribo, de cada nação, como justificadores da luta pela supremacia. Entretanto, amados ouvintes do Sextalhas, no instante que não sabemos qual, Abrão teve a revelação de Deus, o Deus Altíssimo. Ele teve a revelação de que Deus é um só, é único, e que a idolatria e politeísmo que se criavam eram contrários à vontade deste único Deus e Senhor. Abrão manteve-se, portanto, fiel ao princípio. Mas um traço característico do servo de Deus é fidelidade ao princípio, ao que o Senhor fez reto, jamais se curvando às invenções humanas. Abrão, então, ouviu e creu nesse chamado de Deus. Bom dia, a paz do Senhor, o Sextalhas já está no ar. Acorde, desperte para a vida. O Sextalhas já está no ar. Sextalhas, a escola bíblica dominical bem pertinho de você.
Bíblia nos autoriza a dizer, que Abrão somente partiu para Canaã após a morte de seu pai, o seu pai Tera. E não sabemos se Abrão teve a revelação de Deus antes de partir para Harã, ou se quando lá já estava. De qualquer modo, Abrão não deixou de estar sob as ordens de seu pai até a morte do Tera. Então, morto seu pai, Deus se revela a Abrão, mandando que ele saísse do meio da sua gente, do meio da sua parentela, e fosse para um lugar que lhe seria ainda mostrado. A primeira observação que nós temos desse texto, tá? A primeira observação que nós temos desse texto e que devemos fazer é que Deus foi quem chamou a Abrão e não o contrário. Foi Deus que chamou Abrão e não Abrão que chamou Deus. Esta é uma demonstração de que Deus sempre tomou a iniciativa, pelo seu tão profundo amor de procurar o homem, embora sempre tenha sido o homem quem tenha necessidade, que tenha necessitado da presença de Deus. Deus é quem toma a iniciativa de formar uma nova nação para anunciar o seu nome a todas as gentes, a todos os povos. Este é o Deus a quem servimos. Um Deus de amor, que quer salvar o homem e por isso vai ao seu encontro. A Bíblia nos afirma que Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para a nossa salvação, para a salvação deste mundo. Ou seja, enviou o seu Filho para a salvação da humanidade. A iniciativa para a salvação do homem. Essa iniciativa é divina. A segunda observação que temos aqui é que para que Abrão atendesse ao chamado de Deus, era necessário que ele saísse de sua terra. Era necessário que ele saísse de sua parentela, da casa de seu pai. Amados, é imprescindível para quem quer servir a Deus que se separe do mundo. É indispensável que se desvincule totalmente do pecado e do mal em que o mundo está imerso. Não é possível alguém querer servir a Deus e não deixar o sistema de vida comprometido com o pecado e com a maldade. Nisto é que consiste aí a santificação, ou seja, a separação do crente do mundo. Para que Abrão pudesse servir a Deus, era necessário que ele abandonasse a idolatria de seu povo, abandonasse a idolatria de sua parentela e da casa de seu pai. Não seria possível que ele pudesse servir a Deus ainda sob os valores que haviam regido sua vida até ali. E de igual maneira, já que o Deus de Abrão é o nosso Deus, um Deus que não muda, e nele não se vê sombra de variação, para servirmos a Deus, eu e você, ouvinte, devemos sempre nos separar do pecado. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Não pertencemos a este sistema mundano. Este é o primeiro passo, e por isso devemos estar sempre vigilantes, sempre atentos com as ofertas de contemporização e de tolerância com o pecado que o diabo tem apresentado, e apresentado incessantemente aos servos do Senhor. A terceira observação que temos aqui é que a caminhada com Deus, ela se inicia por um chamado de Deus, uma resolução de abandono do mundo, uma resolução de abandono de suas concupiscências, mas é sobretudo um ato de fé. Um ato de fé.
Abraão foi considerado o pai da fé porque deixou sua casa, ele deixou sua parentela, sua terra e foi para um lugar que ainda não lhe tinha sido revelado. Deus diz para Abraão: para a terra que eu te mostrarei. Ó, futuro. Para a terra que eu te mostrarei. Deus não anunciou a Abraão qual seria esta terra, como também não nos anuncia como será a vida que viveremos neste mundo para sermos instrumento de sua glória. O fato de não sabermos qual é esta terra, entretanto, é a essência de nossa fé. Somente poderemos ter fé se esperarmos algo, se não soubermos o que é este algo, pois se não houver esta esperança, não poderá haver fé. Então, como é que vai haver fé se não houver a esperança de estar aguardando algo? Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25, vamos ver aqui, 8, 24 e 25, nos diz assim, ó: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Se você vê, não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Olha, observe que dois versículos maravilhosos. Romanos 8, 24 e 25. É por isso que as escrituras dizem que andamos por fé e não por vista, quando Paulo escreve sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 7. Andamos por fé e não por vista. Então devemos assim, amados, rejeitar toda e qualquer atitude que exija que vejamos a bênção de Deus e a sua presença a qualquer instante de nossas vidas, pois devemos agir como Abraão agiu. E, ainda que a terra não nos esteja à frente, não nos esteja à vista, pois é nisto que consiste a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Deus tem algo tremendo para a sua vida nesta manhã. Fique ligado no programa Sextalhas, porque Deus já começou a falar contigo. Pelos olhos da fé, aquilo que você aguarda, mas que você não viu ainda, Deus vai te dar, em nome de Jesus. Eu vou aqui, já volto, é coisinha rápida, é no pulo do gato. Você está assistindo o Campeão de Audiência nas manhãs de domingo. Sextalhas com o pastor Adson Meira. A nossa missão é encher e transformar o homem com a palavra de Deus. Hoje, que tem o tema Abraão, a esperança do pai da fé. Pois bem, a promessa de Deus para Abrão, que ainda não era Abraão, era singular. Uma promessa singular. Uma promessa única. Disse que faria dele uma grande nação. Sendo certo que o patriarca nem sequer tinha um filho. E Deus já estava falando que faria dele uma grande nação. Ele nem filho tinha. E o que era ainda pior, sua mulher Sarai era estéril. O que tornava humanamente impossível o cumprimento do que lhe era prometido pelo Senhor Deus. Entretanto, Abrão havia compreendido que existia um único e verdadeiro Deus, que tinha o controle absoluto sobre todas as coisas. E, portanto, de alguma maneira, que o patriarca não sabia qual era, aquilo haveria de se cumprir. Ele creu. Ele exercitou a fé. E é isso que falta na sua vida nesta manhã. A sua parte em crer em Deus, em confiar no Senhor, em ter a esperança da existência de alguma coisa que você ainda não viu. Ter fé é precisamente confiar
naquilo que o Senhor revela a nós. Revelação esta que se encontra primacialmente, né, e de forma infalível nas Escrituras Sagradas. Deus disse a Abrão que faria dele uma grande nação, e o patriarca apenas creu, tudo deixando conforme o mandato divino. Ele creu. É importante observar, ouvintes do Sextalhas, que Abrão, ele creu naquilo que Deus disse. Não foi uma fé que já surgiu robusta, forte, poderosa. Não. Nada disso. Ao longo da história do patriarca, vemos que a fé, ela vai se desenvolvendo aos poucos. Se desenvolvendo lentamente. Tanto é assim que, chamado com 70 anos, somente deixa Harã quando tinha 75 anos. Pensou que sua descendência viria através do seu servo Eliezer. Ele achou que viria através disso, do servo Eliezer. E tempos depois, achou que quem seria o herdeiro da promessa era Ismael, o seu filho com a escrava Agar. Até que enfim ele pôde crer e ver que o filho da promessa viria dele com sua esposa Sara. Só depois. Então a fé foi amadurecendo aos poucos. E dizemos isto porque devemos sempre observar que a confiança em Deus é algo que está sujeita a desenvolvimento contínuo. Desenvolvimento contínuo. Daí porque Jesus tem dito que nossa fé tem de ser como um grão de mostarda. Ele não diz que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, não. A Bíblia não fala assim, não. O tamanho de um grão de mostarda, não. A palavra de Deus nos diz que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, que é a semente que maior desenvolvimento tem, pois sendo a menor de todas as sementes, né, dá origem aí à maior de todas as hortaliças. Podemos ver isso em Mateus 17, 20 e também Marcos no capítulo 4. Marcos capítulo 4. Então por isso, os discípulos pediram ao Senhor que aumentasse a sua fé, porque era pequena. Mas, além de a fé ter de crescer continuamente, também se percebe que devemos confiar naquilo que Deus fala e não naquilo que nós queremos que Deus faça. Devemos confiar naquilo que Deus fala. Que Deus fala. E não naquilo que nós queremos que Deus faça. A fé não é um pensamento positivo que tenhamos. Como defendem aí os teólogos da confissão positiva. Eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente. Aí diz que sara, né? Então, a fé não é um pensamento positivo, como defendem os teólogos da confissão positiva. Ainda que um pensamento verbalizado com textos escriturísticos, normalmente tomados fora do contexto, que eles já gostam de usar a Bíblia também, né? Mas fora do contexto. Mas sim, confiança naquilo que Deus revelou e disse que haveria de fazer. A provisão divina está sempre em consonância com a palavra de Deus. Nunca pode contrariar. Nunca. Essa consonância é sempre com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela não falha. Mas além de dizer ao patriarca que faria dele uma grande nação, o Senhor também disse que o abençoaria e engrandeceria o seu nome. Olha que promessa
abençoaria e engrandeceria o seu nome. Pois bem, Abrão, ele não correra atrás da projeção, ele não correra atrás da fama, do destaque, oposição social. Mas o Senhor disse que o levaria a uma situação de proeminência, ou seja, a uma situação de projetação, de destaque. Essa situação, ele levaria Abraão entre os homens, elevaria Abraão entre os homens, o que não somente ocorreu com o patriarca durante a sua vida, mas é algo patente até hoje. Não apenas no tempo de Abraão, mas é patente até hoje, visto que Abraão é referenciado pelas 3 religiões monoteístas do mundo. Ele é reverenciado: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As 3 religiões monoteístas do mundo, 2 das quais são as maiores religiões do planeta, que é o cristianismo e o islamismo. E Abrão, ele tem, portanto, um nome elevado na humanidade. E há séculos e séculos, num cabal cumprimento da promessa que Deus lhe deu. Deus diz que engrandeceria o seu nome, e realmente engrandeceu esse nome. Então, amados, aquilo que Deus promete, Ele cumpre, tá? Porque Deus promete. Qual é a promessa de Deus para a tua vida? Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, tá? Deus garante a nós a sua bênção. O apóstolo Paulo diz que nos lugares celestiais em Cristo, todo servo do Senhor, ele já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Você aí que está me ouvindo, já aceitou a Cristo? Já? Então, você, servo do Senhor, já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Estar em Cristo, portanto, é estar debaixo das bênçãos do Senhor. Mas, pastor, o que é bênção? Bênção é o ato de abençoar. Abençoar quer dizer desejar bem a alguém, conceder proteção, ou tornar próspero. Abençoar é amparar, abençoar é auxiliar. Então podemos perceber que o Senhor garante que sempre nos deseja bem, nos auxilia, nos ampara, nos torna próspero espiritualmente, que sempre quer o nosso bem. E como disse Deus através do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, do livro do profeta Jeremias, ao povo que estava cativo na Babilônia, o Senhor sempre tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar aí o fim que esperamos. Então Deus diz isto a um grupo de judeus que havia sido levado cativo para a Babilônia, e que parecia que eram os mais amaldiçoados, já que a maior parte do povo havia sido mantida na terra de Canaã, ao contrário daqueles cerca de 10.000 que foram deportados. No entanto, seriam estes os primeiros a ser livres da morte e da destruição em Jerusalém. Tá vendo como são as coisas? Bênção, amados, é o bem que Deus sempre nos dá. Ainda que à primeira vista, em nossa compreensão, essa compreensão falha, essa compreensão humana, este bem seja um aparente mal. Pode até acharmos que não está sendo bom para a gente, mas se é Deus que está mandando, é bom. E mais na frente, nós iremos compreender o que na realidade Deus quer para a nossa vida. Então, as bênçãos de Deus são os bens que Deus sempre nos dá. Ainda que, à primeira vista,
este bem seja um aparente mal. Abraão, ele não seria apenas abençoado e engrandecido. Não seria apenas abençoado e engrandecido, mas ele mesmo seria uma bênção. Ó, ele mesmo seria uma bênção. Que maravilha! Que delícia de palavra! A provisão divina faz com que nós mesmos sejamos um instrumento do bem, né? Do bem-querer divino em relação à humanidade. O verdadeiro e genuíno servo de Deus se torna uma bênção, ou seja, em vez de ser alvo do bem-querer divino, é a própria concretização do bem-querer divino para as outras pessoas. Nós estamos aqui para servir e não para ser servidos. É para servir. Então você é um canal de bênção. Você é um instrumento de bênçãos na vida de outras pessoas. Como Abraão seria uma bênção, os que o abençoassem seriam abençoados. Pois, ao querer bem ao patriarca Abraão, recebiam o benefício que ele próprio trazia da parte de Deus. Enquanto que os que o amaldiçoassem seriam também amaldiçoados, pois rejeitariam o benefício divino representado pelo próprio patriarca. Por isso, não custa nada para você abençoar outras pessoas. Faça isso, principalmente a sua liderança espiritual, aos seus pastores, tá? Aos presbíteros que foram separados por Deus para cuidar do organismo da igreja. Abençoe aos presbíteros, abençoe aos pastores, aos apóstolos, aos bispos. Porque fazendo isso, você será abençoado. Você será abençoado. Por fim, em virtude da obediência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Pois de Abraão haveria de nascer o Salvador do mundo, né? De Abraão que nasceria Cristo. Então todas as famílias da terra seriam abençoadas através da bênção que foi dada a Abraão. A provisão divina tem como propósito a salvação do ser humano, a restauração da comunhão de Deus com o homem, e somente assim poderá ser entendida e compreendida. A Bíblia então nos revela que Abraão partiu, mas não partiu de qualquer maneira. Não. Ele não partiu de qualquer maneira. Mas diz o texto sagrado, no capítulo 12, aí de Gênesis, o versículo de número 4, como o Senhor lhe tinha dito. Ele partiu como o Senhor lhe tinha dito. Eis o segredo da vitória do servo de Deus. Olha aí o segredo da vitória do servo e da serva do Senhor. Fazer o que o Senhor determinou, mas também como o Senhor determinou. Fazer o que o Senhor determinou, mas também como o Senhor determinou. O versículo 4 está dizendo como o Senhor lhe tinha dito. Ele saiu da terra onde ele estava, partiu para uma outra terra que ele não conhecia, mas da maneira que Deus falou. Isso que tem que ser importante na minha e na sua vida. Você está fazendo como o Senhor lhe determinou? Ou apenas fazer por fazer? Muitas das vezes trabalhando para Deus e resmungando. Muitas das vezes
pega o seu salário e chega no final de mês e diz: essa merreca não dá para nada. Meu irmão, minha irmã, tu tem um emprego. No Brasil nós temos agora 12 milhões de desempregados. 12 milhões de desempregados. E você tem um emprego. E todo final de mês, ou início de mês, ou será que data for, você recebe o seu salário. Separe o dízimo do Senhor e agradeça. Agradeça a Deus. E você vai ver Deus fazer triplicar o seu salário. Porque tu é uma fiel dizimista, um fiel dizimista, e abençoou o dinheiro que você trabalhou durante todo o mês para poder sustentar a sua família. Somente podemos afirmar que somos servos de Deus, tá? Se além de termos um conteúdo agradável a Deus, o que a Bíblia denomina de vestes brancas, né? Esse conteúdo agradável a Deus, temos também uma forma agradável a Deus. Ou seja, fazemos como Ele determinou. Tá? Como Ele determinou. Eis a razão pela qual o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 12 e o versículo 1, que não devemos nos conformar com este mundo. Ou seja, não podemos ter a forma ou a forma do mundo. O jeito, a maneira, o modo deste mundo. Mas sermos diferentes também na forma. Não podemos ter a forma, tá? Não podemos ter a maneira do mundo, mas sermos diferentes também na forma. Abraão teve vitória porque fez como Deus mandou. Verdade é que, como veremos em programa posterior, Abraão não agiu exatamente como Deus ordenou, porque as Escrituras informam que, ao partir, foi com ele Ló, seu sobrinho, né? E não saiu da sua terra exatamente como Deus ordenou. E esta desconformidade à ordem de Deus iria trazer a Abraão sérias consequências no futuro. Amados, agora são 8h53. Aprendemos, nesta primeira hora do programa Seis Talhas, e aprendemos com Abraão, e façamos como o Senhor ordenar. Vamos aprender com ele. Vamos fazer como o Senhor nos ordena. Foi o próprio Jesus quem disse que bem-aventurado é o servo que, quando vier o Senhor, achá-lo servindo assim. Que Deus abençoe. Vamos a um breve intervalo, aos recados dos nossos apoiadores, e daqui a pouquinho eu estou de volta, tá? Mas não se esqueça, deixe o seu recadinho lá na nossa página no Facebook, que daqui a pouquinho eu estou lendo o seu recado, tá bom? E vai orando por mim aí, para a voz dar até o final do programa. Você está assistindo o Campeão de Audiência nas manhãs de domingo. Seis Talhas com o pastor Adson Neira. A nossa missão é encher e transformar o homem com a palavra. Encher e transformar o homem com a palavra de Deus. Adson Neira. Servo do Deus Altíssimo, abençoando as famílias da terra, hoje com o tema Abraão, a esperança do pai da fé. Adson Neira.
Agora são 9 horas em ponto, 9 horas na Brasil FM, 9 horas em Vitória da Conquista, 23 graus, 23 graus. Pois bem, olha, é interessante notar que no partir Abrão ali de Harã para a terra de Canaã, sem saber que esta terra, era a terra que Deus havia lhe prometido, Abraão saiu com sua mulher, Sarai, com seu sobrinho Ló, com seus servos e sua fazenda, dando a entender que tinha tido prosperidade material durante o tempo em que viveu em Ur e em Harã. Porque saiu ali com sua esposa, saiu com seu sobrinho, saiu cheio de servos e cheio de animais, com a sua fazenda. Então dá a entender que Abrão saiu com prosperidade material, mas uma demonstração de que o objetivo do servo de Deus não é obter a prosperidade material. Não. O objetivo do servo de Deus não é esse, mas sim a de atender ao chamado de Deus. Abrão é apontado sempre pelos teólogos da prosperidade como um exemplo do acerto de sua teologia, mas muito pelo contrário. A vida de Abrão, que espiritualmente se inicia pela sua chamada, aí no capítulo 12, mostra que a prosperidade material, embora seja uma dádiva de Deus, diga-se de passagem, a prosperidade material é uma dádiva de Deus, é algo irrelevante no serviço espiritual do crente. Abrão passou por Canaã, foi até Siquém, até ao carvalho de Moré, e observou que a terra ali era habitada pelos cananeus. Ou seja, aos olhos humanos, não era aquela a terra que Deus lhe havia mostrado. Não era aquela terra que Deus lhe mostraria. Uma vez que se tratava de uma terra ocupada, e ocupada por descendentes de Cão. Ou seja, uma terra que a princípio Deus havia destinado para outros povos que não eram os descendentes de Sem, e sim os descendentes de Cão. Entretanto, nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que se comunica, que não permite que os seus servos fiquem confundidos e desorientados. A Bíblia afirma que Deus apareceu a Abrão e lhe mostrou que aquela era a terra que ele daria à sua semente. É esta aqui mesmo, Abrão. É esta terra que eu vou dar à sua semente. O que Deus tem te prometido? O que é que Deus tem te prometido? Você já deixou a esperança começar a enfraquecer? A esperança enfraquecer? Não, minha irmã. Levante a tua cabeça. Não desista. Esta é a palavra de Deus nessa manhã para o seu coração. Não desista. Se é promessa de Deus, creia. Vá em frente, levanta a sua cabeça, enxuga as lágrimas. Observe quantas coisas Deus já fez na sua vida, minha irmã. Observe quantas coisas Deus já fez na sua vida, meu irmão. E você vai parar agora, já chegando à reta final, de alcançar as bênçãos do Senhor, de alcançar essa grande vitória? Ou você depois vai ter que aceitar e dizer para você mesmo: eu sou um derrotado, eu sou uma derrotada? Não. É hora de avançar. É hora de avançar. Se aproxime mais de Deus. Busque mais ao Senhor. Cadê aquelas orações de madrugada? Cadê? Por que desistiu? Por que não estava conversando mais com Deus nas madrugadas? Cadê aquele jejum semanal que você fazia? Cadê aquele jejum semanal que você fazia? Por que não está fazendo mais? Não se afaste de Deus, não. Busque o Senhor.
Confie nele e o mais ele fará. Abrão, ele passou por Canaã. Ele passou por Canaã. Foi até Siquém, até o carvalho de Moré, e observou que a terra já era habitada pelos cananeus. Então, se formos olhar com os olhos humanos, não era aquela terra que Deus que Deus estava nos mostrando. Por quê? Porque era uma terra já ocupada. Uma terra já ocupada. Entretanto, nosso Deus é um Deus que comunica. E falou para Abrão, assim como fala para você nesta manhã. Assim como está falando ao teu coração nesta manhã. Outra coisa, ele é o dono de tudo. O Salmo 24 nos diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o homem e tudo que nele habita. A terra não era nada dos descendentes de Cão. A terra era do Senhor. Ninguém pode se apropriar daquilo que não é seu. Ninguém. Então, a terra era do Senhor e ele daria a quem ele quisesse. E principalmente porque os descendentes de Cão estavam ali na terra, mas não agradavam ao Senhor. Não agradavam a Deus. Deus então dá essas terras a Abrão. Este é o nosso Deus. Este é o Deus a quem eu e você serve. Ele faz as coisas que não são passar a ser. Como também o contrário. Deus tem lhe prometido coisas que não existem e que as circunstâncias demonstram não ser possível existir. Ele tem prometido isso. Tem prometido para você coisas que não existem e que as circunstâncias elas demonstram não ser possível existir. Olha para esse texto e acrescente a sua fé. Hoje o nosso Deus é o Deus do impossível. E tudo que prometeu fará. Agindo Deus, quem impedirá? Você pode até não apalpar, esta bênção. Mas contemple com os olhos da fé. As pessoas que estão à sua volta podem até não estar vendo também. E com certeza não estão vendo, porque a promessa é sua. Mas você já contempla. Você já está vendo mais à frente a sua bênção. Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Agora, coloque-se na presença do Senhor. Coloque-se na presença de Deus. Não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Siga em frente. Levanta a cabeça. Vá em frente. Não desista por qualquer coisa não. Tira esse bico da cara. Enxugue as lágrimas. E siga em frente, em nome de Jesus. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Porque Ele é o teu Deus. O Deus Altíssimo. O Deus que fala. O Deus que comunica. Aleluias. Mateus capítulo 24. Capítulo 24. Versículo 35. O texto diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, é bem conhecido de todos, diz que o Senhor, Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. E se o céu passa, a terra também passa, mas as palavras do Senhor não hão de passar, é porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Abraão
ao ter tido a presença de Deus, e receber ali a presença de Deus, Abraão edificou um altar ao Senhor. Olha, amados, o altar é uma presença constante na vida de Abraão. Se Abraão é chamado amigo de Deus, é porque tinha o mesmo sentimento de Deus, tinha uma profunda comunhão com o Senhor. E comunhão é o estado em que há uma comunidade de sentimentos, uma comunidade de propósitos, uma comunidade de ideias. Ou seja, os sentimentos, os propósitos e as ideias de Abraão e de Deus eram iguais, eram idênticos, eram comuns. Será que o estimado ouvinte tem comunhão com Deus? Você tem comunhão com Deus? Você conversa com Deus? Você se comunica com Deus? Ou você é daquele que não ora, mas vive pedindo oração? Não se comunica com Deus, mas vive sempre colocando alguém para pedir por você? É hora de rever seus conceitos, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Converse com o Senhor. Está lavando os pratos? Falando com Deus. Deixa as lágrimas descer, não tem problema não. Está fazendo aí o almoço? Converse com Deus, vai falando, vai cantando, vai louvando, vai chorando na presença do Senhor. Está lavando roupa, está fazendo a mesma coisa, varrendo a casa. Você que está aí consertando o carro, está lavando o carro, está ouvindo o programa Sextalhas, vai louvando a Deus, vai conversando com Deus, vai chorando e dizendo para Deus: ó Senhor, está acontecendo isso. Mas pastor, Deus sabe a minha vida, Deus conhece, me conhece por dentro e por fora, Deus sabe de tudo. Amados, a Bíblia diz: crie, por isso eu falei. A fé é ativada pela voz. Fale para o Senhor, converse com Deus, converse com o Senhor. É preciso. Deus não invade a vida de ninguém, nem mesmo para abençoar. Nem mesmo para abençoar. Sabe por quê? Porque Ele deu a mim e a você o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Abraão adorou ao Senhor, edificou um altar ao Deus que lhe aparecera. Eu te pergunto nessa manhã: você tem este mesmo comportamento? Este mesmo comportamento de edificar um altar para Deus? Você tem adorado a Deus com toda a sua vida, que é o seu altar? O seu altar nos dias atuais? Tem? Com todo o teu pensamento, com todas as tuas forças? Quando Deus se revela a nós nos cultos cotidianos, temos correspondido, construindo um altar nas nossas ações, nos nossos pensamentos, na nossa vida? Será que temos? Se somos filhos de Abraão, devemos ter a mesma conduta do patriarca. Da mesma maneira. Eu te pergunto nesta manhã, porque é isso que está no meu coração: seu altar está quebrado? Seu altar está quebrado? Tu perdeu esse relacionamento com Deus ao longo dessa jornada? Se você der uma olhadinha pelo retrovisor da sua vida, aquela pessoa fervorosa, aquela pessoa de oração, aquela pessoa que consagrava, que jejuava, que tinha uma vida de oração, uma pessoa que não apartava todos os dias de ler a palavra de Deus, que você olha para você hoje e diz: essa pessoa não existe mais. Eu te digo nesta manhã, como ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta manhã
é uma manhã de conserto, amados. Esta manhã é uma manhã de conserto. Renove a tua aliança com Deus. Conserte o teu altar. E você vai ver o que Deus vai fazer ainda este ano, em nome de Jesus Cristo. Ainda este ano em tua vida. E você vai estar testemunhando isso. Não cale não. Você vai testemunhar, que é para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluias. E após ter edificado um altar a Deus, Abraão, certamente movido pelo Espírito Santo do Senhor, já que se encontrava em perfeita sintonia com a vontade divina, Abraão não ficou em Siquém, mas se moveu dali para a montanha, a banda do oriente de Betel. Betel que não tinha ainda este nome, porque será mais tarde Jacó, o neto de Abraão, que dará este nome ao lugar. Na época era conhecido como Luz. Mas ele foi para lá e armou a sua tenda ali. A tenda. A tenda é outro elemento que encontraremos na vida de Abraão, assim como o altar. A tenda simboliza o desprendimento de Abraão em relação a este mundo. A Bíblia nos diz que ele era peregrino na terra. A palavra hebreu quer dizer peregrino. Ele era peregrino na terra, mesmo tendo promessas de Deus de domínio sobre esta mesma terra. Mas ele era peregrino na terra. Da mesma forma, nós, crentes em Jesus Cristo, nosso Senhor, somos peregrinos nesta terra. Não é aqui a nossa morada, nem o nosso descanso. Será que você, ouvinte, tem este mesmo desprendimento que tinha Abraão, ou adversário de nossas almas, já tem conseguido fazer com que você finque raízes nas coisas deste mundo? Finque raízes nas coisas desta vida. Será? Qual é o seu propósito? Caminhar para o céu e desfrutar do que Deus aqui te traz, mas sem te prender a isto? Ou você quer Cristo apenas para as coisas desta vida, vez que elas estão presas, enraizadas em você? Será que Jesus Cristo serve apenas para você, para que receba dele os bens materiais? Será que Jesus é para você apenas um supermercado, onde você vai lá e diz: eu quero este produto, quero mais este, e este, enche o carrinho e diz: Senhor, pague para mim? Será que Cristo serve para a sua vida apenas para os bens materiais? Ou será que Cristo é o seu bem maior para a sua vida espiritual? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, versículo que sempre estou citando aqui no programa Sextalhas, o apóstolo Paulo nos diz que quem espera em Cristo só nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Quem espera em Cristo somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Em Betel, Abrão invocou o nome do Senhor e edificou um novo altar. Aqui, Abrão nos ensina que não basta esperarmos Deus falar conosco. Não. Mesmo estando em comunhão com Ele, torna-se necessário invocá-lo. Ou seja, buscá-lo. Buscar a Deus. Embora a iniciativa da salvação do homem seja divina, há uma parte humana de esforço
e constância na busca da presença de Deus. Precisamos, por isso, sempre estarmos em atitude de busca da presença de Deus, seja através da oração, seja através do jejum, da consagração, do louvor, da leitura e meditação da palavra de Deus, da frequência aos cultos. A frequência aos cultos. Como está sendo difícil nos dias odiernos. Pessoas que só vão aos domingos. Outras ficam fazendo rodízio. Se for o domingo, ele não vai na terça e na quinta. Aí se ele for na quinta, ele fica o domingo e a terça sem ir. Aí vai no outro domingo. E assim vai, passando. 12 cultos no mês. 12 cultos no mês. Mal aparece 3, 4. Sem contar aqueles domingueiros. Só vão aos domingos à noite, chegam atrasados e ficam olhando o tempo todo para o relógio para sair mais cedo. Como está a sua frequência aos cultos? O homem que verdadeiramente serve a Deus sabe que não é autossuficiente, que depende da misericórdia do Senhor e de uma constante aproximação de Deus. E como disse o salmista Asaf, no Salmo 73, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Você tem se aproximado do Senhor? Você tem se aproximado de Deus? Devemos buscar a Deus a todo tempo, amados. A todo instante. Aprenda a buscar a Deus a cada instante do seu dia a dia. E com certeza o Senhor falará contigo nas mínimas coisas, como Ele está falando nesta manhã ao teu coração. Se você está dando ouvido a esta mensagem, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Espírito Santo de Deus já tem movido o seu coração. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Eu vou aqui, vamos dar essa continuidade ao nosso tema. Pois bem, olha, a chamada de Abrão, ou Abraão, como queiram, nos mostra a soberania de Deus. Ou seja, nos mostra a supremacia do Senhor, a supremacia de Deus sobre todas as coisas. Não havia, não há e nunca haverá o que possa impedir a realização da vontade divina. Abraão estava em plena comunhão com o Senhor, crescia espiritualmente, pois Deus estava se revelando a Abraão gradativamente. Entretanto, quando havia esta comunhão e essa crescente intimidade entre Abraão e Deus, surge um sério problema. Surge um grande problema na vida do patriarca. Qual, pastor? A fome. Dizem as Escrituras Sagradas, em Gênesis capítulo 10, aliás, capítulo 12, versículo 10, que havia fome naquela terra. E dessa fome, Abrão não foi poupado. E assim surge na vida do patriarca, próspero e com um grande patrimônio, um problema inesperado. Estava em terra estranha, habitada por gente que não era boa, sem residência fixa, com uma promessa de que aquela terra seria dada à sua semente, sendo que nenhum filho sequer Abrão tinha. E agora se vê ameaçado, tá? E ameaçado o seu patrimônio. O fato de Deus não ter impedido que Abrão sofresse as consequências da fome sobre a terra e terra de Canaã é mais um episódio que desmente os teólogos da prosperidade, que desde os tempos do patriarca Jó divulgam que o servo de Deus jamais pode passar por dificuldades econômico-financeiras. Que mentira, né? Quanta mentira! Deus é o dono de todo ouro.
Deus é o dono de toda a prata. Não há dúvida alguma sobre isto, que Ele é o dono. Mas está muito mais interessado em que aprendamos a depender dEle inteiramente, a termos comunhão com Ele, do que venhamos a ter riquezas e abundância de bens nesta vida, correndo inclusive o risco de nos apegarmos a estas coisas e, por conta disto, a exemplo do mancebo de qualidade, chegarmos a perder a nossa salvação. Para que Abraão pudesse continuar crescendo espiritualmente, era necessário se fazia que viesse a lição da dependência. Dependência também nos assuntos materiais. Deus queria provar isso para Abraão. Lamentavelmente, Abraão não aprendera. Abraão não aprendera ainda esta lição. Sobrevindo a dificuldade econômico-financeira, não invocou a Deus como fizera em Betel. Nem esperou que o Senhor lhe aparecesse, como fizera em Siquém. Mas decidiu descer para o Egito. Egito, que na época era o país mais promissor do mundo, que começava a se apresentar como nova potência mundial, onde a abundante água do rio Nilo, o maior rio do mundo, não permitia que houvesse dificuldades econômico-financeiras. Era uma decisão acertadíssima do ponto de vista humano. Com os olhos naturais, do ponto de vista humano, a decisão de Abraão era uma decisão acertadíssima. Estava descendo para o Egito, a potência mundial da época, onde havia uma abundante quantidade de água. Mas tudo isso do ponto de vista humano. Uma grande demonstração de sabedoria e inteligência humana. Mas um verdadeiro desastre sob o aspecto espiritual. Podemos perceber que Deus, Ele não participou desta decisão. Abraão decidiu ir para uma terra que não era amostrada nem a prometida por Deus. E ainda mais, sem consultar ao Senhor, sem buscar ao Senhor, sem levantar um altar ao Senhor. E descer ao Egito passou a ser, por causa disto, uma expressão metafórica para toda decisão humana sem a orientação e a direção divina. Você está descendo para o Egito? Eu te pergunto nesta manhã, você está descendo para o Egito? Está deixando de buscar a Deus para cuidar das coisas materiais que a vida está lhe oferecendo? Você está deixando de congregar para ganhar um dinheirinho a mais nas horas extras? Você está deixando Canaã para descer para o Egito? Hein? Abraão, ele tomou uma decisão errada. E descer ao Egito passou a ser uma expressão de falta de orientação de Deus. Passou a significar uma atitude de comprometimento com os valores mundanos, com os valores humanos, com os princípios deste mundo, sem qualquer preocupação com a vontade divina. Infelizmente, amados ouvintes do Sextalhas, muitos são os ouvintes que estavam ou que estão caminhando para o Egito. Muitos são os ouvintes que estavam caminhando muito bem com o Senhor. E por uma dificuldade ou outra, acabam resolvendo descer ao Egito. Estavam indo muito bem ao lado de Cristo. Mas os olhos naturais fez com que enxergassem o Egito
e estão deixando a companhia de Cristo para descer ao Egito por causa dos bens materiais. Tome cuidado. Tome cuidado. Descer ao Egito passou a significar uma atitude de comprometimento com os valores humanos, sem qualquer preocupação com a vontade de Deus. E infelizmente, muitos que estavam caminhando com Cristo, por uma dificuldade ou outra, acabam resolvendo descer ao Egito. E eu quero te dizer, não nos iludamos com a abundância material, com o caráter promissor ou com a hospitalidade e boa aparência do Egito. O Egito é o mundo e nele não há o essencial, o fundamental para a vida de qualquer crente. Fora da direção de Deus, não temos a aprovação dele. Fora da direção de Cristo, você não terá a felicidade. Porque a felicidade que vai vir sobre a tua vida é momentânea. Não é o gozo do Espírito Santo de Deus, que só Ele pode dar. Uma vista rápida e refletida sobre o texto mostra que Abrão se comportara como qualquer pai de família responsável. Sentiu fome, vou buscar comida. O texto afirma que ele fora ao Egito apenas para peregrinar, porque a fome era muito grande na terra. Entretanto, Abrão havia feito uma importante decisão em sua vida. Qual, pastor? A de seguir a Deus. A de seguir a orientação de Deus. Ele havia feito uma importante decisão. Não poderia fazer o que quisesse de sua vida, sob qualquer argumento ou pretexto. Mesmo para peregrinar no Egito, deveria ter a ordem do Senhor. Deveria consultar a Deus. Mas tudo fez por conta e risco. Vejamos que Deus não impediu Abrão de descer ao Egito. Não. Deus não impediu. Deus não impediu Abrão de descer ao Egito. Como também não evitou que as consequências desse gesto tresloucado se fizesse sentir na vida do patriarca. Do mesmo modo, Deus respeita o livre-arbítrio de seus servos. Avisa-os, aparece-lhes, atende-os quando invocado, mantém-se pronto a ajudá-los, mantém-se pronto a protegê-los, mas deixa que cada um de nós siga o caminho que bem entender, respondendo naturalmente pelo que vier fazer. Para toda ação, uma reação, ou seja, para toda ação, uma consequência. Cuidado com as decisões que você toma sem consultar a Deus, porque a sua vida pertence a Ele. Seguir a nossa decisão, escolhermos o que fazer sem a direção nem a orientação de Deus, é algo que nos deixa em péssima condição diante dele. Tanto diante dele quanto dos homens. Temos esta experiência e podemos afirmar que às vezes em que tomamos decisões por nossa conta e risco, pagamos preço muito caro, que só não nos trouxe a completa destruição, porque Deus é misericordioso. E o seu amor tem impedido que venhamos a ser aniquilados por causa da nossa rebeldia e desobediência. Foi a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, que nessas decisões tomadas sem consultar a Deus, onde quebramos a cara, Deus ainda teve misericórdia de nós. Nunca desçamos ao Egito. Nunca deixemos de pedir a orientação divina para as decisões de nossas vidas. Não somente as decisões fundamentais e que marcam para sempre nossa história, mas as decisões que parecem extremamente singelas e até corriqueiras.
Consulte a Deus. Deus deseja participar de toda a nossa vida e nada devemos, então, subtrair ao senhorio de Cristo. E fora da direção divina, Abraão começa sua jornada para o Egito, que seria um grande fracasso espiritual. Quando estamos em dissonância com a vontade divina, nossos passos somente nos conduzirão para o abismo. Pois, como afirma a palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. É o Salmo 42. É o que veremos neste período de Abrão, em que ausentes o altar e a tenda, estarão presentes os pecados e as dificuldades decorrentes de sua prática. E logo ao chegar ao Egito, Abrão faz um pacto, Abrão faz um acordo com a sua mulher. E diz para ela para que contasse uma meia-verdade. Ou seja, que Sarai se identificasse para a sociedade egípcia como irmã de Abrão, sem entretanto contar que também era sua mulher. E vemos aqui que, longe da direção de Deus, logo o homem passa a praticar mentira. Porquanto a meia-verdade nada mais é que uma verdade inteira, né? A meia-verdade é a verdade inteira. Ao dizer que Sarai era sua irmã, Abrão não estava mentindo. Mas sua intenção era de enganar os egípcios, fazendo crer que Sarai não tinha marido. Este é o intuito da chamada meia-verdade. É contar algo verídico, mas com a intenção de engano e de engodo, o que caracteriza a mentira inteira. E a mentira, amados, a mentira é abominável aos olhos do Senhor. Não podemos praticar nem amar a mentira. O pai da mentira é o diabo. Já nos diz o Senhor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, verso 44. Nos dias atuais, o adversário tenta mascarar a mentira, trazendo conceitos como meia-verdade, mentira profissional, mentira comercial, força de expressão, ou outros que, no entanto, devem estar ausentes da vida do sincero servo de Deus. A Bíblia nos diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Seja nosso sim, sim e não, não. Pois que passa disso, disse o Senhor, é de procedência maligna. É interessante verificar que, assim que Abrão chegou ao Egito, já arquitetou esta mentira com sua mulher. A mentira é a primeira anfitriã que surge no mundo sem Deus. Esse mundo cheio de pecado. Nem poderia ser diferente, pois não há comunhão entre a luz e as trevas, E quando estamos na luz, desfrutamos da verdade. E que verdade é essa? O próprio Deus, o próprio Cristo. O verdadeiro servo do Senhor, ele é sincero. Ou seja, o verdadeiro servo do Senhor, ele é sem cera, sem aparência enganosa, sem engodo, sem uma vida dupla, em que a aparência não corresponde à essência. O mais vigoroso discurso de Jesus foi contra a hipocrisia religiosa. E o nosso Senhor, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo, aborrecendo a hipocrisia religiosa, aborrecendo a mentira. Você pode enganar muitos por pouco tempo. Você pode enganar poucos por muito tempo, mas jamais conseguirá enganar a Deus, com quem teremos de tratar futuramente. Para o cristão, a mentira trará a morte espiritual. Você que conhece a Deus, você que conhece ao Senhor, trate de se consertar com Ele e pedir a Ele a misericórdia dEle, confessando assim os seus pecados. Amados, agora são 9h51. Abrão, fora da direção de Deus, ele resolveu mentir para que fosse bem sucedido na vida, ali no Egito. Intentava com a mentira evitar que fosse morto por causa de eventual cobiça que se tivesse sobre sua mulher. Entretanto, tão esperto estratagema foi danoso, pois em razão aí da formosura de Sarai,
aconteceu exatamente o que Abraão temia. O que Abraão não queria. Sarai foi levada para a casa de Faraó. Assim é todo crente que, para ter vantagem, prefere pecar do que confiar em Deus. Nunca nos devemos esquecer de que, embora tenhamos de fazer a nossa parte, é de Deus que vem nossa proteção e toda sorte de bênçãos. Se o deixarmos, nada poderemos fazer. Nada poderemos fazer. Eu vou aqui rapidinho e já volto. E na volta estarei orando por você. Você está assistindo o campeão de audiência nas manhãs de domingo, Sextalhas. É hora de falar com Deus. Senhor, muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, por tudo que vais fazer. Obrigado pela manhã, pela noite que tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. Obrigado pelo pão que tem colocado à nossa mesa. Obrigado, Senhor, pelo programa Sextalhas, pelos seus parceiros. Que possa continuar, Senhor, abençoando a cada um de nós. Abençoe também aos nossos ouvintes, pessoas que estiveram conosco até esse momento, e não tenho dúvida nenhuma do que o Teu Espírito Santo, Senhor, foi ao encontro de cada uma delas, abençoando-os, renovando a esperança. Deus, a esta Tua serva, a este Teu servo, que chorou, Senhor, pedindo uma renovação de aliança contigo, para voltar à Tua presença, para ser aquela mulher, aquele homem de oração, para voltar a ter uma comunhão, Senhor, contigo. Eu não tenho dúvida de que o Teu Espírito Santo está fazendo uma limpeza, está renovando esta vida nesta manhã. Em nome do Teu Filho Jesus, eu já te agradeço por esta grande vitória. Em nome de Jesus. Amém. Acabamos de apresentar Sextalhas. Até o próximo domingo, às 8 horas da manhã. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.